Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos irmãos e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, domingo 9 de julho, a lição 3 ela tem como título Oração e Ações de Graça. A lição de hoje está baseada no livro do apóstolo Paulo de Efésios, capítulo 1, versículos 15 até 23, e no capítulo 3, versículos 14 até 21. E aqui no que nós vemos aqui é que o apóstolo Paulo, ele faz uma oração diretamente da prisão para os crentes lá em Éfeso, e que ele viu ali e observou que eles estavam crescendo assim em fé e em amor uns para com os outros. E ele resolve fazer uma oração, né, invocando o nome de Deus para que Deus atuasse na vida daqueles crentes. E o que nós vemos que o apóstolo Paulo, que ele estava assim longe, né, dos seus irmãos, crentes lá de Éfeso, e ele demonstrou assim uma preocupação muito grande assim espiritual e faz essa oração intercessória, né, pelos irmãos. E ele pedia para que eles recebessem assim sabedoria, que Deus revelasse para eles assim conhecimento do seu poder para cada um, para que o Espírito Santo atuasse na vida deles e que eles compreendessem a grandeza do poder divino. E dentro dessa oração, nós vemos que aparecem temas em comum. E nos dois relatos, né, da oração, aparecem lá louvor e ação de graça. E a oração do apóstolo Paulo para esses irmãos crentes é uma marca assim cheia de ousadia, entusiasmo, de intimidade e fé para com Deus. E ela foi assim de tanta importância, tão fervorosa que ele fez a oração lá para os cristãos da época, que é observado nós olharmos os efeitos ainda hoje dessa oração que ele fez para aqueles irmãos, dessa total influência nos cristãos que formam a igreja, o corpo de Cristo, com tanta oração assim, fervorosa que o apóstolo fez. E Paulo tem assim uma total influência nos crentes que formam realmente esse corpo de Cristo, né, que é a igreja. Ele afirma a sua atuação e diz que foi por causa disso que ele diz que ele se põe de joelhos perante o Pai que estás nos céus e diante de Jesus Cristo, mostrando a sua preocupação e amor pelo próximo. E mesmo preso, né, ele continua a pregar o evangelho, onde tinha assim seus amigos lá, o Tíquico, né, e o Teófilo, que eles compartilhavam, né, eles eram os multiplicadores da mensagem da verdade, que fala lá em Efésios capítulo 6, versículos 21 e 22. E é através dessas cartas enviadas por Paulo que ele mencionava que ele estava orando por eles, mesmo diante das dificuldades e das aflições desse aprisionamento. E vejam, meus amigos, que exemplo é para nós, porque muitas pessoas hoje recebem até no celular ou no e-mail tal mensagens assim de profundeza espiritual para nós, e às vezes nós não compartilhamos com as outras pessoas, né? Aí vem a importância de compartilharmos a mensagem. E a carta escrita pelo apóstolo para a igreja de Éfeso revela o grande cuidado, respeito e amor
que esse homem de Deus consagrado tinha pelas suas ovelhas, né? Pessoas que ficaram lá em Éfeso, que um dia foram realmente doutrinadas pelo Evangelho por intermédio do Paulo, né? Ele foi um instrumento que Deus agiu na vida, porque ele esteve lá assim por um tempo, né? E pegou muita amizade com aqueles irmãos. E ali havia deixado assim, uma igreja que estava se destacando lá na Ásia. E esta oração de Paulo aos Efésios expressa o profundo sentimento de comportamento com a continuidade e o êxito da igreja de Éfeso, mas que se estende para todos nós, os cristãos do mundo hoje, né? E para mim, para você, né? Para que a gente tenha assim esse foco, né? Nessa carta, para observar os detalhes dela. Pois o foco dele, né, Paulo repousa na cidade assim geográfica, né, lá da época, mas sim também na amplitude assim espiritual que abrange todas as igrejas, né, que fala lá em Efésios capítulo 1, versículo 16 e 18. E Paulo está ali agradecendo a Deus, né, por sua benevolência, né, e nessa oração ele fala por sua obra que ele fez ali naquela cidade. E Paulo pede que Deus, por sua misericórdia e amor, continue sua obra de iluminação por meio assim, de dons, de sabedoria, de revelação para os irmãos de lá. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18. E às vezes nós assim iniciamos orações erradamente, né? Às vezes assim com um padrão assim de lamentações, porque uma oração, o primeiro ponto que nós temos que fazer é enaltecer, engrandecer o nome de Deus, por isso ser nosso Criador, nosso mantenedor da nossa vida. Porque Deus ele é soberano e nós temos que enaltecer isto primeiro, né? E abrir o diálogo, né? Invocando, né? Em nome de Jesus, pela intercessão do Espírito Santo, para que ele possa agir realmente nesta oração e que mesmo que a gente esteja assim num momento pesaroso, sofrimento, nós não devemos primeiramente falar esses desafios e problemas. Em vez de tudo, nós temos que exaltar o Criador. E o que nós vemos nessas orações do apóstolo Paulo, principalmente essas em Efésios, nos sugere que a ação de graças é a língua principal e original da oração, onde ali ele está agradecendo as bênçãos divinas, a bênção que ele recebeu de Deus. Vejam, amigos, o apóstolo Paulo ele está numa penitenciária lá em Roma. E ele se sente assim motivado, movido, né, a dirigir aos cristãos de Éfeso minha oração para falar-lhes, colocar, né, impor as mãos e orar. Aí você vem e pergunta para mim, mas como fazer isto? Né? Se ele está preso, como é que ele vai colocar as mãos poderosas? Como é que ele vai invocar, estando preso? Bom, a resposta é simples, meus amigos. O apóstolo, o Paulo, né, ele era um homem assim, espiritual, maduro, né, e com bastante fé. E fé assim inabalável. E ele se ajoelha no cárcere, ali mesmo, né? Quer dizer, não havia lugar para ele fazer orações. Ele orava em todos os lugares. Do seu corpo ali, físico, limitado, né, naquele sofrimento, mas o espírito dele, que habitava nele ali, era daquele onipotente, do onipresente, que era o Deus Criador de tudo, que estava com ele. E Paulo estava em comunhão com o Criador. E os sentimentos de Paulo nos abraçam até hoje. E a carta do apóstolo assim fala conosco até nos nossos dias atuais. A oração deste homem de fé é um instrumento de bênção assim, de Deus,
e dirigidas pelo poder do Espírito Santo, fazendo a diferença em um mundo que clama hoje, né? Então é um bom exemplo para nós hoje. E nós sempre buscamos assim discernir de Deus em ação circunstâncias assim difíceis, né? E louvamos assim por sua presença transformadora em nossa vida, mesmo diante de sofrimentos. E celebrando a graça e o poder do Cristo exaltado, que fala em Efésios capítulo 1, versículos de 20 a 23. Nós somos gratos, né, por abençoar pessoas, né? Por nós compartilharmos as bênçãos com as demais pessoas, sob a influência do nosso testemunho, que nós alcançamos pessoas, somos instrumentos de Deus. E sabe qual é o segredo de transformar, de Paulo assim alcançar pessoas para Cristo? Você sabe qual é o segredo? O segredo está na oração, que é a chave, né, que abre realmente portas, é a chave do louvor, é da ação de graças, onde são alcançadas pessoas das mais diferentes raças, cor ou lugar, por oração. E o apóstolo Paulo nos diz, olha o que ele nos diz, ó: não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Veja, meus amigos, está lá em Efésios capítulo 1, versículo 16, Filipenses capítulo 1, versículos 3 e 4, e 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2, e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 a 18, né? Através das orações dele que eram alcançadas as pessoas, ele preso. E o apóstolo estava assim no cárcere, né? Porém, meus amigos, ele estava livre no espírito, preocupado, né, com irmãos na fé que estavam bem longe dele, que sua ousadia presente nesta oração até nos impressiona hoje, né, pela profundidade dessa oração. Nós podemos ter assim, uma ideia assim, do alcance das petições, mas jamais conseguiremos obter um retrato assim, fiel de quão profundas e significativas são essas solicitações de um justo, da oração de uma pessoa que é fiel a Deus. A maturidade do apóstolo o levou, né, a ousar, a pedir, né, que os cristãos vivessem assim, as experiências que elas vão ser muito além do limitado do entendimento humano. E Paulo orava assim sem cessar. Mas o que significa isso, orar sem cessar? Bom, isso não quer dizer que sempre nós devemos estar assim de joelhos naquele momento, naquela oração. E sim pode estar voltado com o coração para Deus dentro das atividades que nós fazemos, né? Você pode estar na cozinha e oferecendo aquilo: ó Senhor, obrigado por esse momento, vem estar conosco para cear. É assim, você conversar com teu Pai. E isto são para as coisas celestiais, que nós somos assim abençoados pelo Criador, vivendo assim na mente assim aberta a presença e o poder divino, buscando comunhão, quer que nós estejamos em um lugar ou outro, mas sempre demonstrando amor, gratidão ao Criador. Orar sem cessar significa ficar assim de prontidão, de rapidez, né, para processar as questões da nossa vida. Na presença divina, fazer convites, né, para o Senhor, para estar com você naquele momento, buscando conselhos diários, né, nas coisas que você está fazendo, à medida que nós experimentamos, né, as reviravoltas da vida, e não viver longe, né, distanciado de Deus, mas comprometidos com Ele, sempre abertos na sua direção, na sua liderança. E essa vontade do apóstolo Paulo em orar, né, pelos cristãos de Éfeso é o poder que opera dentro de um coração transformado, de um fiel cristão. É um fruto da ação do Espírito Santo de Deus
que pode acontecer em qualquer lugar. E acontece mediante a interiorização, né, das verdades que nós gravamos dentro do nosso coração, de que nós ouvimos nas Escrituras, ou que nós permitimos que elas sejam refletidas e absorvidas nas nossas mentes. Trata-se da interiorização das verdades essenciais, né, da palavra de Deus que nós estudamos, que nós lemos, né, nos cultos que nós fazemos. E Paulo levava a sério essa tarefa de orar. Principalmente pelos Efésios ou qualquer outro povos, né? Ele o fazia com prazer, com alegria, agradecido. Está lá em Efésios capítulo 1, 16 e Efésios capítulo 1, 3 a 14. E sempre Paulo estava intercedendo especialmente por eles, né? E onde era uma tarefa assim, importante e central, e continua sendo importante e central para a fé do cristão de todas as épocas, e o apóstolo Paulo não é diferente. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitar, né, Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, ter entendimento, passa a manusear melhor as Escrituras, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E quando ele trabalha na sua mente, você sente desejos, né, como Paulo sentia, de orar pelas outras pessoas, fazer orações intercessórias, mesmo que você estando aqui, a pessoa pode estar lá na China, onde estiver, Deus vai atuar. Mas isso tudo, meu amigo, minha amiga, é questão de fé. Quando você aceita Jesus como Salvador de coração. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais perseguições, não há mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.